Convido a vocês a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Hoje o pastor Daniel não pôde estar, Teve um compromisso, mas semana que vem ele estará aqui em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler essa palavra maravilhosa em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos começar no versículo 26. Aqui vai falar de Filipe e o eunuco, uma história maravilhosa. Quero ler do 26 ao 40, a gente vai fazer uma leitura. Amém? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Está o quê? Deserta. Ele levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, era um homem importante, e tinha ido a Jerusalém para adoração, e ele regressava sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-se a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu que lê? A pergunta: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. E o lugar da escritura que lia era este, está lá em Isaías 53, fala assim: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? Ele está falando, de quem que está falando sobre isso? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nesta escritura ali, anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede de que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, como tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. Amém? Palavra de salvação. Oremos ao Senhor. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra é o alimento, a Tua palavra que nos sustenta, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que nos anima, a Tua palavra que nos fortalece. É a Tua palavra, não é quem prega, mas é a Tua palavra. E nós queremos a Tua palavra, Senhor, queremos ouvir a Tua palavra. Dai unção, Pai, a Tua unção, Pai, nessa noite, nesse lugar. Até para ouvir a Tua palavra, precisamos que os nossos ouvidos estejam ungidos. Dai unção no ouvido das pessoas, Pai, de cada um que está aqui. Ah, Deus, que cada um entenda o que precisa entender, o que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Amém. Aqui é uma história maravilhosa de Filipe, que você começar no capítulo 8, no início, ele vai numa cidade chamada Samaria. E ele chega nessa cidade, e ele começa a anunciar Jesus, e a cidade inteira se comove. A cidade inteira vai atrás dele, Val.
A cidade inteira quer saber de Jesus. Ele começa, vamos falar assim, uma multidão de pessoas, ele orando, ele pregando, ele anunciando Jesus na cidade de Samaria. Mas de repente o Espírito do Senhor fala com ele assim: sai do meio dessa cidade e vai para o deserto. Irmãos, olha que estranho isso aqui. O negócio estava virando, o negócio tinha bastante gente, estava todo mundo ouvindo a palavra. De repente vem a palavra do Senhor e fala assim: vai para um lugar que não tem ninguém. Vai entender. Talvez eu fosse perguntar: mas Senhor, aqui que está a bênção, aqui o povo está com sede, aqui o povo está querendo, agora o Senhor está mandando eu parar de pregar para toda essa gentarada, essa multidão, para ir no deserto. Fazer o que no deserto? Irmãos, aqui tem uma lição: obedeça a Deus que dá certo. Às vezes a gente não vai entender, mas quando você obedece a Deus, porque Deus tem o melhor para você. Nós não entendemos o momento, porque a gente sabe, o 2 mais 2 é 4, né? 4 mais 2 é 6, e a gente sabe fazer aquela conta humana. Mas quando Deus quer fazer em nossa vida, às vezes Ele usa caminho que a gente desconhece. Ele nos leva para algum lugar que a gente não entende o porquê. E na verdade eu não preciso entender, eu tenho que obedecer a Deus. A Deus, eu vou falar, irmãos, tudo que foi criado nessa terra é para Ele. Foi criado por Ele e para Ele. Por que você nasceu? Para a glória de Deus. Por que você veio nessa terra? Porque você tem uma missão. Talvez você não sabe a sua missão ainda, mas você tem uma missão aqui nessa terra. Tem pessoas que vai ganhar muita gente para Jesus. Tem pessoas que vai ganhar uma pessoa. É a missão dela. Porque Deus escolhe. Deus escolhe. E a melhor coisa é você aprender a obedecer a Deus, irmão. A primeira coisa, para obedecer a Deus, você tem que estar com o ouvido afinado, de entender que é Deus que está falando, de entender que é Deus que está agindo, que é Deus que está te impulsionando a fazer algo. Você entender que é Deus na sua vida. Às vezes você vai fazer um negócio e aí você fala: nossa, esse negócio é maravilhoso, vai dar certo. Mas tem uma vozinha lá dentro que fala assim: não faça. Não faça. Aí você teme, o que quebra a cara, mas tinha uma coisa que não era para fazer. Deus tentou falar, Deus tentou avisar, mas você insistiu. Quem está entendendo? Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Quando meus filhos eram bem pequenos, irmão, eles queriam ir muito na praia. E eu tinha um ninho, e nós fomos, né? E eu orei, Checa. Eu orei, falei: Senhor, abençoa essa viagem da praia. O meu filho quer ir na praia. É bom ir na praia, não é assim? Não é bom, irmão? Claro que é bom. E as crianças, eu quero levar, Senhor. O Senhor esteja comigo na ida, o Senhor. E tinha uma vozinha que falava assim: não vá. O que eu fiz? Eu fui. E a criançada, sabe? A Kátia fez lanche, aquela sacolona de lanche no Uno, bolsa, sapato e boia, e nós fomos, Castelo Branco, fomos lá em Peruíbe. Peruíbe não, Itanhaém. Irmãos, quando nós chegamos para descer a serra, o tempo mudou. Falei: meu Deus do céu, o tempo está mudando? Quando nós chegamos na colônia, que entramos na colônia, irmão, só deu tempo de fazer o check-in, desabou chover. Nós chegamos na segunda, choveu a segunda inteira. À noite, também choveu. Na terça-feira, também choveu. Terça-noite, também choveu. Quarta-feira nós não aguentava mais, e estava chovendo, irmão. E o Samuel falava assim, ele é pequenininho, o Samuel era pequenininho, falava assim: pai, quando que eu vou vestir minha sunga?
e frio. E quarta-feira à noite, irmãos, imagine 3 crianças pequenas, eu e minha esposa num quarto, numa pousada. Nós não tinha para onde ir. Nós estávamos refém ali. E eu chorei escondido dele, dobrei meu joelho e pedi: Deus, tem misericórdia, porque, Senhor, eu nunca passeio, e quando venho passear, e acontece isso. Aí aquela vozinha falou: lembra que eu falei para você não vir? E eu falei: Senhor, me perdoa. Então me perdoa, não por mim, meu Deus, mas pelos meus filhos, que não merecem ser castigados pelos meus erros. Eu orei assim, irmão. Meus filhos não tem nada a ver, o desobediente sou eu. Na quinta-feira, nós dormindo, eu estava esperando que ia chover. Na quinta-feira a Kátia levantou, abriu a janela da pousada lá do quarto e falou assim: meu Deus do céu, está tendo sol. E era o dia que nós vimos embora. E foi aquela correria. E pega aqui, vamos para a praia, vamos aproveitar, vamos. Irmãos, fomos para a praia, para usar meio dia de praia. Nunca queimamos tanto como se queimamos naquele dia. Eu olhei para a cara da Kátia e eu falei assim: nossa, sua cara está vermelha. Você queimou. Ela falou assim: se você ver, você está parecendo um tição. Que eu sou moreno, quando eu queimo fica preto, né? Você está parecendo um tição. Olhei para a cara da criança, tudo queimado as costas. Irmãos, quando viemos subir uma serra, a criançada está chorando de dor, de queimado, mas queimou de tostar nós. Nem hidratante servia, tem que ser pomada e queimadura. Tudo por causa de quê? Quem foi o maior culpado? Deus? E Deus falava: não vá, não vá, não vá. E o que eu fiz? Então muitas coisas na nossa vida não é o diabo. Não é o diabo, não. É porque não é o momento de fazer o negócio, não é o momento de agir. E a gente insiste em fazer e vai dar errado. Agora, quando você pega a orientação de Deus, é certo, as coisas dão certo. A bênção de Deus vem na sua mão, ela bate na sua porta. Você fala: meu Deus do céu, como está dando certo? É porque Deus está nesse negócio. Você crê nisso? Amém. E aí ele ouviu a voz do Senhor, ele larga aquela cidade e ele vai para o deserto. Chega no deserto, o que tem? Areia, pedra, vento, sol. Imagine. Mas de repente vem uma carruagem, uns cavalos, e vinha correndo. E o Espírito de Deus toca em Filipe e fala assim: chega-te àquela carruagem. E ele vai correndo, e ele chega, começa a correr ao lado da carruagem. Dentro da carruagem tinha um eunuco que estava lendo o quê? Isaías 53. Ele lendo em voz alta. E Filipe correndo do lado, falou para ele assim: entende tu que lê? E ele lá dentro falou assim: como que eu vou entender se não tem ninguém que explica? Aí ele para a carruagem, ele sobe, e Filipe ensina e fala assim: ó, de quem está falando isso? Isaías 53 é do Cristo, é do Messias. Jesus já veio, já morreu na cruz e já ressuscitou. E começa a ensinar ele, e falou assim, e Jesus falou ainda que nós temos que ser batizados. E ele falou: não, tem que ser batizado? Tem. E ele via as águas, tinha um lugar de água no abaixado. Ele falou: quem me impede de ser batizado? Ele vai lá e Filipe batiza ele. Quando acaba de batizar, Deus arrebata Filipe. Sabe o que é arrebatar? É sumir daqui e aparecer em outro lugar. Se você for na Bíblia, aonde ele estava e aonde Filipe apareceu, é muito longe. É mais ou menos aquele filme da Enterprise lá, que o cara some aqui e aparece lá, né? Arrebatamento.
E esse eunuco foi um dos maiores bênçãos de Deus na terra dele. Ele chegando lá na terra dele, ele anunciou o evangelho de Cristo. Talvez Felipe nunca iria para lá, mas precisava aquele homem se converter para poder anunciar a palavra de Deus. Quem está entendendo? Porque Deus tem os planos dele, irmão. Não adianta você fazer, irmãos, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Aprenda a ouvir Deus na sua vida. Porque quando você ouve Deus, dá certo. Quando der errado, pode ter certeza, ou foi você ou foi o diabo. Mas a maioria das vezes é você mesmo. Quem está entendendo? Conta-se uma ilustração, uma história, que tinha uns alpinistas, e eles foram escalar a montanha, com neve. E naquela escalaram, arrumaram as barracas, os alpinistas, e um dos alpinistas quis explorar um pouquinho, ali onde estava em cima da montanha. Ele acabou se perdendo, porque estava muita nevasca. E ele vai e começa a procurar nevasca, muita neve caindo, e ele querendo achar a barraca dele, até que aconteceu o que ele menos esperava, que ele não queria, que anoiteceu, e ele sozinho. E ele já começou com medo, porque estava na montanha, andando. Chegou um momento que ele falou assim: melhor coisa, está escorregadio, gelo, eu vou amarrar a corda e vou explorar. Eu amarro a corda e vou com o cabo até onde dá. Aí se tiver firme, eu vou, desamarro, vou no meu rastro. E ele começou assim para tentar chegar aonde estavam as barracas. Só que nessas excursões dele, na tentativa de sair daquele local, ele despencou. E ele ficou pendurado pelo cabo, pela corda. Era de noite, estava nevasca, e ele pendurado no escuro. E ele lembrava da esposa, lembrava dos filhos, lembrava do pai, lembrava da mãe. E ele começou a pedir a Deus: Deus, me ajude a sair daqui. Deus, se existe mesmo o Senhor, tira eu dessa situação. E ele pendurado ali, não tinha força para subir no cabo, mas estava pendurado, e a neve caindo, e o frio congelante, um breu, uma escuridão, e ele clamava a Deus, e Deus falou com ele. Sabe o que Deus falou? Corta a corda. Corta a corda. E aí, irmãos? E ele falou assim: meu Deus do céu, a única segurança que eu tenho aqui, o que é? A corda. Eu não morri por causa da corda. E ele queria que Deus fizesse alguma coisa. E ele escutou pela segunda vez, dentro do coração dele assim: corta a corda. E ele relutou, até que ele pegou a faca na bota e foi para cortar. E pensou: melhor não. E guardou a faca. E ali ficou. Ao amanhecer o dia, a equipe de busca, ao procurar o desaparecido, encontrou esse alpinista morto, congelado, a 1 metro do chão. A 1 metro do chão. Se ele cortasse a corda, ele estava no chão. Irmãos, às vezes Deus está falando para você em algumas áreas da sua vida: corta a corda. Corta a corda. Aí você está não, mas essa é a minha segurança.
Se eu tirar isso da minha vida, é o que eu gosto. Se eu tirar isso, vai acabar o sentido. Se eu parar de fazer isso, não vai dar certo. Como a corda fosse a segurança, a sua segurança. Mas Deus fala assim: a sua segurança sou eu. Deus quer ser a sua segurança, Deus quer ser o seu refúgio, Deus quer ser a sua fortaleza, Deus quer ser o seu amigo, a sua paz. Só que às vezes nós se apegamos em coisas que nos traz segurança. Na verdadeira é uma falsa sensação de segurança, que vai levar o quê? A sua ruína. Se ele tivesse ouvido a voz, o alpinista, à noite, e ele cortasse a corda, o que ia acontecer? Ele estava a 1 metro, ele ia cair no chão, e ia prosseguir. Deus foi bom com ele ou não? Exatamente. Deus é bom para você, Deus quer livrar você, Deus quer abençoar você, Deus quer abrir a porta para você, Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer restaurar a sua família, Deus quer te prosperar. Mas corta a corda, corta aquilo que amarra a sua vida. Talvez a minha coisa é diferente da sua, é diferente de você, mas nessa noite eu espero que Deus fale no seu coração, e você agora venha na sua mente o que você precisa tirar da sua vida. Que Deus quer que você dependa dele 100%. Deus quer que você obedeça a voz dele. Você quer um milagre? Você quer mudar a sua história, a sua vida? Corta a corda. Confia em Deus que vai dar certo. Confia em Deus, que Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Alguma vez Deus falhou com você? Sim ou não? Deus nunca falhou. Deus já decepcionou você? Deus já decepcionou você? Deus nunca decepcionou você. O que nos decepciona são os homens, e nós mesmos se decepcionamos pelas nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente olha para a gente e fala assim: eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito diferente. Mas não acuse, não coloque um peso nas suas costas. Corta a corda do peso. O que passou, passou, irmão. O que foi, foi. É daqui para frente. É com Jesus na bênção, na vitória. É com Jesus, você confiando e fala assim: Senhor, o Senhor é tudo para a minha vida. Nessa noite eu convido você a tomar uma decisão. Não se condenar pela situação. O alpinista, quando ele estava pendurado, ele fala: por que eu fui explorar sozinho? Por que eu fui... Não chega de dizer por quê. E a gente fala tanto por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Não, confia em Deus. Confia no Senhor. Confia em Cristo. Ele não falha. Não precisa arrumar argumento, justificação para o seu fracasso. Não precisa. Confia em Deus. Confia em Cristo. Nessa noite, corta a corda. Aquilo que parece que traz segurança, não. A sua segurança é no braço de Cristo. É na mão do Senhor. Vai dar certo, irmão. Você tem tudo para vencer. Você tem tudo para dar certo. Você é filho e filha de Deus. É Deus que cuida da sua vida. É Deus que cuida da sua casa. Ele só quer que você corte a corda e se entregue, se renda a Ele, de corpo, alma e espírito. Tem muita canção que a gente canta e fala assim: eu me rendo. O que é eu me rendo? Quando o ladrão pega a pessoa, fala assim: a casa caiu, pronto, perdeu. Aí a pessoa erga a mão, não perde? Não tem o que fazer. Vai roubar, não tem o que fazer. Você se rende. Mas não se renda às coisas erradas, se renda a Cristo. É isso aí, você abriu o coração e fala: deixa Deus
mexer na sua vida, deixa Deus mexer no seu coração. Abaixa a guarda. A pessoa vem e fica com a guarda assim, ó. Não, abaixa a guarda, deixa Deus dar uma direta no queixo seu aí. Deixa Deus pegar você. Deixa Deus arrancar aquilo que atrapalha a sua vida, aquilo que vai levar você a caminhos tortuosos. Abra seu coração e não se culpe. A pior coisa é quando você coloca a culpa da situação. Eu estou passando por isso porque eu tenho culpa. Não, você não tem culpa. Por quê? Jesus já te perdoou. Jesus já levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores. Isaías 53 fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem? Irmão, dê crédito à palavra de Deus. Dê crédito à palavra de Deus. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Se Deus te perdoa, está perdoado. Se Deus te justifica, está justificado. O que você precisa fazer nessa noite? Ouvir a Ele e cortar a corda de uma vez por toda e cair no braço dele e deixar Deus segurar no braço dele. É melhor no braço de Deus do que você tentando dar jeito na sua vida. Porque quantas vezes você já tentou? Já tentou, e parece que vai e não vai, e fica enrolado. Vai de uma, ó irmão, hoje faz assim, ó, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Eu corto a corda e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Que o Senhor vai direcionar o seu caminho, a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.